queria dar as boas-vindas para todos vocês que estão aqui com a gente hoje. Tem bastante gente que não é, viu, pastor, da comunidade aqui, porque quando ficaram sabendo que o senhor ia estar compartilhando com a gente, teve bastante gente que se interessou em participar, né? Então nós temos algumas pessoas que não participam conosco. Aqui o nosso grupo de jovens é um grupo de aproximadamente 40 jovens que frequentam regularmente as reuniões. Agora nós estamos já desde o começo da pandemia com reuniões online pelo Zoom, né? Nós estamos em quarentena aqui também, não podemos ter reunião aqui em Maringá. E é um prazer muito grande receber o pastor aqui com a gente. Eu até estava dando uma olhada, reverendo, como é que eu ia apresentá-lo, porque é reunião de jovens, né? E aí eu fui dar uma olhada aqui, o que eu posso dizer para o pessoal? O Helder é chanceler lá da Escola Teológica da Palavra da Vida. Chanceler é o cara que manda, é o cara que está acima de todo mundo lá, entendeu? Então, ele é que coordena o Seminário Palavra da Vida, lá de Atibaia, e teve gente, acho que a Ju, que está aqui com a gente, estudou lá no PV de Atibaia, acho que o Lelo também, acho que estudou lá no PV de Atibaia, a Pamela estudou lá no PV de Atibaia, tem bastante gente que já conhece o pastor Helder. E agora nós temos essa graça de Deus de poder, por causa dessa situação de pandemia, né, o pastor está em casa, nós estamos em casa e o Zoom pode nos unir e nós estamos aqui prontos para ouvi-lo. Eu queria agradecer muito a sua disposição, viu, pastor? E pedir que o Senhor use a sua palavra para falar aos nossos corações. E não tem tempo, o Senhor use o tempo que o Senhor quiser usar. Nós estamos de quarentena, mas ninguém tem nada para fazer, estamos todo mundo em casa e vamos ficar em casa, então vai ser um prazer ouvi-lo pelo tempo que o Senhor achar necessário. E eu quero orar para a gente começar a reunião, antes de dar a palavra para o Senhor, pedindo exatamente a graça de Deus na exposição e sobre as nossas vidas, dando, como diz o reverendo Hermes, né, dando a nós ouvidos benignos. Ele gosta de usar essa expressão de ouvidos benignos, né? Atentos para ouvir e prontos para receber, que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai, pela Tua graça, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco, o Senhor tem sido misericordioso, tem cuidado de nós. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um desses jovens que estão aqui nessa noite, participando conosco da reunião, Senhor. Te agradeço pela vida do pastor Helder, pelo ministério que o Senhor tem dado a ele, pelo dom da palavra. Te peço, Senhor, que o Senhor dê a ele nessa noite, Senhor, não apenas exatidão e fidelidade como ele tem tido, Senhor, mas também dê a ele, Senhor, graça, para que a Tua palavra alcance os nossos corações. Dá a nós, Senhor, a cada um de nós, um coração aberto, pronto para receber a Tua palavra, Senhor, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E, pastor, só antes de passar a palavra, o senhor, lembrei de falar uma coisa. A reunião é de jovens, mas tem bastante gente que não é jovem assistindo. Alguns pais de jovens estão assistindo. Até minha sogra, de 80 anos, está assistindo, queria ouvir o pastor. Então, tem algumas pessoas que não são dos jovens, mas a reunião é de jovens. O senhor fica à vontade. Amém? Tá bom, gente. Prazerzão, obrigado, Wagner. Na verdade, se me apresentasse só como amigo da Liane, da Poli, do Marcelo e outros, estaria suficiente. Eu nem sei o que faz um chanceler, estou tentando descobrir ainda, mas eu certamente não mando em todo mundo. Na verdade, eu represento as escolas, né? Eu não tenho nenhuma autoridade sobre ela, exceto uma representação filosófica, teológica, política e por aí vai, né? Mas é um privilégio poder trabalhar na Palavra da Vida. Ministério muito legal, muito significativo no Brasil e eu acho que muitos dos que estão aí aqui na nossa reunião vêm dessa influência, né? Deus tem sido muito gracioso aí com os irmãos. Aí o tema que eu tenho para a gente lidar hoje, em algum momento a gente pode fazer meio bate-papo também, viu, pessoal? Não precisa ser eu só falando, não. Se em algum momento eu lançar alguma questão, a gente interage. Eu acho que o tempo que a gente vai ficar junto é o suficiente para a fome não nos matar, né? Então, acho que isso nos bastará aí, né? E eu imagino que estejamos acompanhando um pouquinho do que está acontecendo no Brasil e mundo afora, especialmente no nosso Brasil, né? Onde parece que cada vez o pico da pandemia vai ser mais lá na frente. E um dos memes que eu vi, um dos mais interessantes, sobre isso dizia o seguinte:
o pico da pandemia será quando não pudermos mais, quando os governos não puderem mais fazer compras sem licitação. Ou seja, quando acabar a farra das compras sem licitação, então o pico chegou. E esse meme, ele reflete um pouquinho, né, do caos político, econômico, social em que o nosso Brasil vive. Eu não estou me posicionando politicamente aqui, essa nem é minha preocupação, mas é justamente falar isso, né? Quando falta uma liderança, quando falta uma autoridade que estabeleça os parâmetros com justiça e retidão, a cada um faz o que quer da sua vida. Isso é real nas mais variadas esferas e realidades da nossa vida, né? Isso é real numa universidade, é real no governo federal ou estadual, é real na nossa própria família, né? Eu imagino que muitos daqueles que estão fazendo home office estão tendo que aprender a se organizar no tempo, porque parece que é mais fácil você picar o cartão na empresa, ter obrigatoriamente aquele horário para entrar ou sair, alguém cuidando da sua vida, do que talvez você tendo que cuidar tudo sozinho, né? Porque a gente precisa de parâmetros, a gente precisa de referenciais. Mas o mundo que a gente vive, ele caminha em sentido contrário à necessidade de referenciais ou querer ter, né? A gente sabe daquela máxima, né, de um mundo relativista. E eu vou voltar a falar um pouquinho mais sobre isso, mas em que consiste o relativismo? É basicamente um mundo sem parâmetros fixos de validação, de avaliação, um parâmetro que sirva por referencial absoluto. Então, relativismo é basicamente você não ter esses parâmetros fixos e cada um estabelece para a sua própria vida esse parâmetro. É por isso que a gente discute muito, né, a ideologia de gênero. Então, a gente já não acredita mais. Quando eu falo a gente, pessoal, estou pensando aí numa sociedade, tá bom? Estou pensando num mundo, né? A gente já não tem mais aquela ideia de uma sexualidade binária, né? XY. A gente agora tem um degradê absurdo entre o X e o Y. A gente já não tem mais o conceito de certo e errado, a gente tem o conceito de aquilo que é útil ou daquilo que justifica a minha decisão naquele momento. Se vai me dar problema lá na frente, cara, lá na frente, quando chegar, eu lido com aquilo, né? Então, essa ausência de referenciais não cria um Estado livre, cria, na verdade, um Estado libertino. E quando eu falo Estado, de novo, eu não estou pensando na União, na Federação, não. Estou pensando nas nossas vidas. Né? A falta de referenciais não cria liberdade, cria libertinagem. E tem um livro que eu gosto muito, na verdade é o livro que eu mais gosto de todo o Antigo Testamento, é o livro de Juízes, que retrata muito bem esse estado caótico, esse estado libertino de uma sociedade que simplesmente decidiu temporariamente abandonar Deus e os seus referenciais, né? Os parâmetros estabelecidos por Deus ali para o seu próprio povo. E eu quero lidar com vocês apenas um verso, na verdade é o último verso de Juízes, Juízes 21, 25, se você tiver com a sua Bíblia, acompanha aí comigo, senão também não vai ser difícil você memorizar esse verso pelas pouquíssimas palavras que ele tem, né? Juízes 21, 25. Eu estou usando a versão revista e atualizada, e ela diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. E pessoal, a gente tem que voltar um pouquinho aqui na história para entender essa frase, naqueles dias não havia rei em Israel. Como é que alguém escreve que aqueles dias não havia rei em Israel, se essa pessoa tinha consciência da monarquia, né? Só alguém que conhece a monarquia teria condições de olhar para a história passada de Israel e dizer que naquele tempo não tinha rei. Muito provavelmente o livro de Juízes foi escrito entre o reinado de Saul e o reinado de Davi, né? Se você lembra da história bíblica, ali do livro de Reis, principalmente o livro de Samuel, né? Há um intervalo entre o reinado de Saul e o reinado de Davi, mais ou menos uns 6 meses, em que um verdadeiro caos está instaurado ali em Israel. Muito provavelmente, o livro de Juízes foi compilado ou escrito nesses 6 meses entre o reinado de Saul e o de Davi.
E normalmente o autor bíblico da narrativa, ele olha para o passado e ele encontra conexões entre as histórias passadas e os desafios ou realidades presentes do povo de Israel. Então, o autor bíblico aí, nós não sabemos exatamente quem foi o autor de Juízes, mas ele viu o que estava acontecendo em Israel, vislumbrou o pior caos que poderia acontecer nos meses seguintes, ele olha para trás na história de Israel e diz: pessoal, naquele tempo não tinha rei. E por isso, cada um fazia o que achava mais reto. Qual é a mensagem dele? Se nós não tivermos um rei sobre nós, se nós não tivermos alguém que organize, se nós não tivermos um referencial, nós vamos voltar a viver a mesma desgraça, vamos voltar a viver o mesmo estado caótico de algumas décadas lá atrás, né? E Saul é o rei que vem imediatamente após o período dos juízes. O livro de Juízes tem algo em torno aí de 400 anos, quase 400 anos de história compreendida, né? É muito tempo, né? Se você somar o tempo de reinado, o tempo de paz, o tempo de guerra, cara, a gente está falando aí de muitas gerações que viveu essa bagunça ali em Israel. Então, o autor, ele está num momento de um certo hiato entre um rei e outro, e ele diz, pessoal, se nós não tivermos um rei, a gente vai voltar a fazer aquilo que cada um acha mais reto aos seus próprios olhos, né? Então, esse é o contexto. A preocupação de um autor com Israel que está sem uma liderança e o medo de que volte a fazer ou viver toda aquela desgraça do período dos juízes. Eu não sei se você já leu Juízes uma vez, mas ao mesmo tempo que ele é um livro super fascinante, me entendam bem no que eu vou dizer, ele é um livro meio chato, meio monótono, pelo seguinte aspecto. Chato não no sentido de qualidade, mas é sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, só que por pessoas diferentes. Por 7 vezes, o autor de Juízes vai dizer: fizeram os filhos de Israel aquilo que desagrada a Deus. 7 vezes. Olha só, ao longo de 21 capítulos, 13 deles narrando esses eventos, o autor vai dizer: fez Israel aquilo que o Senhor reprova, fez Israel aquilo que o Senhor reprova, fez Israel aquilo que o Senhor reprova. Então, ele é um livro monótono no sentido de um único tom, que é de desgraça, é de ruína, é de problema, é de caos, é de cada um querendo fazer aquilo que bem entendia da sua própria vida. Então, entender o que se quer dizer por não havia rei em Israel é importante para a gente entender o que é que Deus queria por meio do rei ali em Israel, né? Se a gente voltar um pouquinho na história, a gente vai lembrar que o rei em Israel, ele era visto como o ungido do Senhor, ok? Lembra que uma das figuras usadas para o rei era o ungido do Senhor, que significava basicamente o quê? Derramava-se o óleo na cabeça do rei, demonstrando a presença de Deus, a aprovação de Deus, o consentimento de Deus, o representante legal de Deus, aquele por meio de quem haveria um certo governo político, civil, um elemento centralizador e ao mesmo unificador das tribos. Então comece a pensar, a falta desse indivíduo faria com que cada tribo, cada família, cada personagem tivesse que dar conta da sua própria vida, né? Ele era responsável também por sair à guerra, cuidar da segurança, proteger o povo, providenciar as condições básicas para a sociedade, aplicava a lei de Deus no âmbito civil. Isso aqui é extremamente importante para nós, né? Se você lembrar dos últimos capítulos de Juízes, né, do 17 ao 21, por 3 vezes essa expressão, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos, aparece. Mas o caos em Juízes não é só do 17 ao 21, né? Quando você chega no fim de Juízes, você vê uma cena bizarra, uma moça estuprada, esquartejada e um pedaço do seu corpo é enviado para cada uma das tribos de Israel para mostrar a desgraça em que o povo se encontrava.
Então, o rei, ele tinha essa responsabilidade de garantir que a lei de Deus seria respeitada, seria praticada. Então, se o rei fosse mau, a espiritualidade do povo seria péssima, como, por exemplo, acontece no livro dos reis, né? Por várias vezes o autor de Reis vai dizer, e fulano de tal reinou por tanto tempo e fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Quando você lê a história desse rei, você vai ver que não apenas ele era um perverso, um depravado, quanto todo o povo de Israel se depravou. Por quê? Porque, querendo ou não, concordemos ou não, nós vivemos com base em referenciais. Nós vivemos com base em modelos. Se aqueles que nos lideram são falhos, são desonestos, são ímpios, isso desestimula para muitos a sua própria a retidão, a sua própria vida correta. Pessoal, vamos ser sinceros, por que o Brasil é o caos em termos civis? É o caos em termos políticos? Porque nós não acreditamos realmente que a impiedade será punida. Né? Aquilo que eu disse, a falta de referenciais não cria um Estado livre, mas um Estado libertino. Na medida em que aqueles que nos governam não testemunham a retidão, o que é que você pode esperar do povo? Mas não nos esqueçamos que aqueles que estão no governo foram igualmente um dia do povo. Só para a gente ver essa simbiose aqui, né, essa interação, que o problema não é só o rei, porque na verdade o rei representava o povo. Então, se o rei fosse bom diante do Senhor, é normal que o povo tivesse de tudo para fazer aquilo que era bom aos olhos do Senhor. Mas o rei, ele surgia do povo, ele não vinha, por exemplo, Davi. Davi, o próprio Saul, não vem de uma família riquíssima. Né? Depois é que há essa ideia do trono passar do pai para o filho, mas os primeiros não, eles vinham do povo. Então, se esse rei fosse mau, em geral, o povo seria mau. Né? Só para a gente ver a importância daquele princípio que vem desde o livro de Gênesis e vai até o final da Escritura, que na teologia a gente chama de soberania mediada de Deus. O que é uma soberania mediada? Deus é o Senhor soberano do universo, tem toda a autoridade sobre ele, toda a capacidade de fazer as coisas segundo o seu querer e com perfeição. Mas Deus decidiu compartilhar com o ser humano a responsabilidade do exercício dessa autoridade. Né? Lembra de Adão e Eva? Deus cria o jardim. Deus tinha ou não condições de por ele mesmo cuidar do jardim? Garantir que tudo seria perfeito e correto? Claro que tinha. Mas ele decide compartilhar essa autoridade e responsabilidade com quem? Com Adão e Eva. Adão e Eva vacilam e pecam, isso traz desgraça sobre quem? Sobre toda a humanidade e sobre toda a história. Deus compartilha a autoridade com os reis. Lembra na história ali, no iniciozinho de Samuel, que por um determinado momento, o Senhor quis demover Israel dessa ideia de querer ter um rei. E Samuel fica até meio enciumado, porque parece que Samuel acha que o povo está contra ele. E Deus vai dizer, Samuel, a questão do povo não é com você, a questão do povo é contra mim. O povo me rejeitou. O povo quer ter uma autoridade humana à semelhança dos povos no seu entorno. Né? Mas ainda assim, Deus dá os critérios daquele que deveria ser o rei. Por quê? Porque Deus decidiu compartilhar a sua autoridade com esse novo rei. Né? Liderança na igreja, mesma coisa. Quem é o Senhor da igreja? Deus. Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Mas isso não elimina autoridades eclesiásticas. Pelo contrário, Deus as instituiu para que, por meio dessas autoridades, o seu povo respeite a palavra, seja organizado ministerialmente, tenha uma liderança que aponte o caminho de uma vida íntima ou temente a Deus. Então, o princípio da autoridade, o princípio de pessoas
governando por sobre nós é um princípio bíblico. E o autor de Juízes vai dizer, naqueles dias não havia rei em Israel. Ou seja, não havia quem zelasse pela palavra de Deus. Não havia quem se preocupasse com garantir a segurança do povo, do praticar aquilo que era certo. E na ausência desses referenciais, temos um Estado libertino. Você já percebeu como nós mesmos temos uma conduta diferente quando estamos perto de alguém que tem autoridade sobre nós? Já percebeu isso? Nossas piadas, nossa linguagem, nosso comportamento. Eu lembro muitas vezes, eu tenho 2 filhos adolescentes já agora, né? Quando eles eram pequenininhos, que eles estavam perto de fazer, sabe, tipo uma burrada bem besta mesmo. E aí eles nos viam. Tipo, peguei vocês, né? A cara deles ficava sem graça. Eles ficavam totalmente sem saber o que fazer. É por isso que existem aplicativos que apagam o rastro de pessoas na internet, porque você não quer que ninguém veja o por onde você andou. É por isso que muitas vezes temos comportamentos distintos diante de irmãos em Cristo e diante de quaisquer outras pessoas. Porque aquelas que nós julgamos terem referenciais segundo Deus, nós acabamos respeitando-as de uma forma. Na ausência delas, acabamos tendo outra conduta, o que é totalmente errado, totalmente equivocado. Porque se a nossa fidelidade a Deus, a nossa intimidade a Deus depende da presença de pessoas, então, na verdade, o nosso temor é para com essas pessoas e não em relação a Deus. Por que que muitos, talvez nem tanto agora, por causa até da quantidade imensa de universidades no Brasil, mas por que, vou falar mais da minha geração, né? Por que que na minha geração, muita gente queria passar em faculdade, estou falando de cristãos, tá? Queria passar em faculdade longe, para sair de casa, para fazer o que queria da vida, tá? Para você não ter mais quem ficar mandando em você ou definindo horário ou estabelecendo parâmetros. Você cuida da sua vida, você faz o que você quer, porque você não deve satisfações para ninguém. A verdade, essa é a ideia que muitas vezes a gente tem de chefe, né? Ou de patrão, ou de parâmetro. Para muitos, liberdade profissional é poder fazer o que quer, a hora que quer, como quer, né? Mas o pessoal que é patrão ou dono de empresa sabe, né? Que era muito mais fácil ser funcionário, que estava todo mês lá caindo o seu dinheirinho e você não tinha que se preocupar com mais nada, né? Então, os nossos conceitos de liberdade são muitas vezes equivocados. E a gente acaba transferindo esses conceitos equivocados para a vida com Deus. Onde liberdade não é a ausência de referenciais e parâmetros. Liberdade é o desfrute de uma vida que não precisa se render ao pecado. Isso é liberdade na vida cristã. Não é você poder fazer o que você quer, mas é não precisar fazer aquilo que antes te dominava, no caso, o pecado. Então, a preocupação aqui do autor de Juízes é que Israel voltasse a viver uma realidade em que não tinha ninguém que zelasse, que se preocupasse, que incentivasse ou até mesmo cobrasse a vida deles diante de Deus, que praticasse a lei de Deus, né? Então, o autor de Juízes está preocupado que pessoas sejam muito bem governadas, porque essa falta de governo instauraria de volta o caos nas vidas delas. Pessoal, não é por acaso que temos líderes na igreja, não é por acaso que temos pais, ou não é por acaso que alguns um dia serão pais, para que por intermédio desses líderes o certo seja promovido, aquilo que é reto diante de Deus seja praticado. Então isso é importante. Talvez tenhamos uma dificuldade ou outra, muitas vezes, com os nossos líderes eclesiásticos. Isso é natural, né? Somos seres humanos igualmente pecadores. Mas quando você chega em 1 Pedro 5, Pedro vai dizer para que os jovens se submetam aos presbíteros. E a palavra ali é presbítero. A maioria das versões traduz por velhos, porque na verdade a palavra presbítero
na língua grega, significa velho. É porque normalmente, viu, Wagner? Entenda essa daí, hein? Normalmente os presbíteros eram pessoas mais velhas, né? Por quê? Porque eram pessoas mais experientes, mais maduras na fé, o que apenas uma cronologia ou uma história é capaz de dar. E Pedro está preocupado que os jovens se submetam corretamente, biblicamente, aos seus líderes. O autor de Hebreus vai dizer porque esses líderes zelam pela alma pelas almas dos seus liderados. Procura ensiná-los corretamente a palavra de Deus. Então, queridos, acho que dois desafios para nós. Primeiro, não rejeitemos as lideranças que Deus tem nos dado. Pelo contrário, oremos por elas, agradeçamos a elas, porque são pessoas que Deus tem usado para ajudar a não virar o caos, né? A gente sabe, a gente às vezes está em ambiente de trabalho, ou mesmo na universidade, que um ambiente que não tem ninguém que lidera, todo mundo se acha líder e vira uma zoeira, ok? Pessoal, anarquismo não é sistema de governo, é bagunça, tá bom? Tem uma galera aí tentando promover o anarquismo econômico, político e tudo mais. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Não ter uma autoridade por sobre nós não é um princípio bíblico. Ok? Então, o primeiro desafio, agradeça a Deus. Se tem pessoas que te ensinam a palavra de Deus, que te cobram na prática da palavra de Deus, ser cobrado, ser exortado, nunca é gostoso no momento, ainda mais se estamos fazendo errado. Mas um ambiente onde não há esse, por meio de quem Deus atue, que não zele pela palavra de Deus, não cria um ambiente livre, cria um ambiente libertino. Tá? Essa ideia vai nos acompanhar. A falta de referenciais não cria um estado livre, cria um estado libertino. E o segundo desafio entenda que do mesmo jeito que Deus usa hoje pessoas sobre a sua vida, Deus certamente há de usar da sua vida na de tantas outras pessoas. Isso pouco importa se você lidera um grupo pequeno, um ministério infantil, uma sala de escola bíblica, ou um dia virá a pastorear uma igreja, servir em algum âmbito de liderança, seja qual for, Deus decidiu compartilhar com pessoas do seu povo a autoridade sobre a vida de outras pessoas. Não fuja dessa responsabilidade. E seja um líder segundo o coração de Deus. Seja alguém que vai zelar pela prática da palavra de Deus, pelo ensino da palavra de Deus e por aí vai. Né? Acho que essa é minhas primeiras considerações sobre essa expressão, não, naqueles dias não havia rei em Israel. Queria abrir um pouquinho para vocês, como é que vocês veem esse desafio da liderança, ou mesmo de ter líderes por sobre vocês que te ajudem a levar Deus a sério. Estou abrindo aqui, abro o seu áudio. Quem quiser falar, né, obviamente, e daí eu continuo. Se ninguém falar nada, tudo bem, eu toco adiante. Ok? Então vamos lá. Seguindo o verso aí. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Deixa eu acrescentar aqui uma informação. O texto hebraico, uma versão hebraica que serve de base para tradução, por exemplo, para a língua portuguesa, traz o seguinte: fazia o que era mais reto aos seus próprios olhos. Essa é a ideia, tá bom? Literalmente o texto fala sobre isso. Naqueles dias não havia rei em Israel, por isso cada um fazia o que achava mais reto aos seus próprios olhos. Pessoal, isso é sintomático. Na ausência de uma liderança reconhecida e estabelecida por Deus, cada um vai fazer aquilo que bem entende. Ok? Cada um vai fazer aquilo que acha mais correto segundo a sua própria perspectiva. E essa é a ideia básica do relativismo. A ausência de parâmetros ou referenciais absolutos faz com que cada um estabeleça seu próprio parâmetro, seu próprio absoluto. Ok?
O que é o existencialismo, né? A filosofia, a corrente filosófica que domina basicamente o início do século XX até os dias de hoje, né? Ganhando força principalmente na segunda metade do século XX, com Jean-Paul Sartre, Albert Camus e tantos outros. Né? A arte, em geral, é nihilista, é existencialista. O que o existencialismo diz? Que nada nem ninguém pode dizer por que você existe, em busca de que você está. Ninguém pode definir a sua existência. Isso é algo que cada um faz ou constrói para si mesmo. Cara, se isso é verdade, então a Bíblia não é autoridade sobre nós. Caminho aberto para quê? Para cada um fazer o que acha mais reto aos próprios olhos. Por isso que alguns dizem que o livro de Juízes é o livro mais pós-moderno da Bíblia. Porque essa frase, ela reflete perfeitamente o que é o existencialismo. Nada nem ninguém pode dizer quem você é, pelo que você vive, nem o que é certo e o que é errado. Isso é o existencialismo. É por isso que a ética padrão da nossa época, chamada de ética situacional, vai dizer que certo é aquilo que te dá mais prazer ou satisfação. Certo é aquilo que mais promove o amor, independente do que se defina por amor. Né? Eu curto muito um cantor, Lulu Santos. Eu sei que é mais das antigas, mas talvez alguns conheçam, né? E o Lulu Santos, ele tem uma música que hoje faz muito mais sentido, especialmente quando ele apresentou seu namorado aí, né? É Toda Forma de Amor. É isso aí, cara. Esse é o nosso mundo. A gente não está mais discutindo, pessoal, homem e mulher. A gente está discutindo poliamor. A gente não está discutindo mais casamento. A gente não está mais discutindo casal. A gente está discutindo trisal. Entendeu? Essa é a ideia de não ter referenciais. Por que só pode existir masculino e feminino? Por que só pode existir certo e errado? Por que só pode existir família? Você já viu que nem se fala mais em família disfuncional? Houve um tempo que se falava, né? Família disfuncional. Isso não existe mais. Não se fala mais em pai e mãe. Se fala em cuidador. Porque talvez tenha dois pais, ou como eu conheci uma garota que tinha 4 mães, cara. 4 mães. Ela tinha a mãe dela, casada com o pai, se divorciaram, essa mãe se juntou com uma outra mulher, tá? Então a menina passou na mente dela a ter 2 mães. Depois de um tempo, essas 2 mulheres, com quem ela viveu um tempo, e essa menina tinha uns 13, 14 anos, quando nós a conhecemos, a mãe dela se separou dessa mulher, que também passou a ser mãe dela. E cada uma delas se juntou a outra mulher. Então, num momento, a menina teve, na mentezinha dela, 4 mães. E sabe o que é o problema? Isso é legítimo, isso é correto, isso é válido. Por quê? Porque cada um faz o que acha reto aos seus próprios olhos. Isso é Juízes, isso é o nosso mundo. Né? Então, a falta desse referencial, a falta dessa autoridade, a falta do próprio parâmetro da palavra de Deus faz com que cada um estabeleça esses parâmetros segundo os seus próprios olhos. Né? Então, a falta do referencial de Deus faz com que cada um estabeleça seu próprio referencial. Pessoal, não existe vida no vácuo. Não existe moralidade ausente de fundamentos. Todo mundo parte de algum ponto. Todo mundo parte de algum conceito. Todo mundo parte de uma verdade. No mundo relativo, a verdade é relativa, então cada um estabelece aquilo que acha reto aos seus próprios olhos. Veja o quão importante é para nós esse alimentar-se constantemente da palavra de Deus. Porque se ela é a verdade revelada, inerrante, infalível, então é ela quem normatiza a minha vida, é ela quem normatiza a minha conduta. Há uma estatística que diz, talvez alguns já até tenham visto, e eu quero agora opinar um pouquinho sobre ela, que diz que mais de 50% dos jovens cristãos
abandonam a fé no seu primeiro ano de universidade. Isso é de uma pesquisa norte-americana. Tem uma outra que diz que, em geral, 80% dos cristãos abandonarão as suas igrejas ao longo de toda a sua vida na universidade. Ok? Talvez vocês conheçam histórias de pessoas assim. Lamentavelmente, é o que eu vejo acontecendo constantemente. Mas o que eu tenho dito é o seguinte: nenhum jovem cristão abandona a fé na universidade. Ele só demonstra na universidade um abandono do cristianismo que já aconteceu lá atrás, porque ninguém abandona o que nunca teve. Ele só evidencia a falta da fé. Por quê? Por causa da falta dos referenciais da palavra de Deus. Ele agora se abre para fazer o que acha mais reto aos seus próprios olhos. Jogue fora a palavra de Deus e você terá que pôr alguma coisa, porque ninguém vive no vácuo moral. Não existe vácuo moral. Se você não segue a palavra de Deus, alguma outra coisa você vai seguir. Se você não reconhece a autoridade de Deus, a autoridade de alguém você vai reconhecer. Né? Então, a falta desse rei ou desse que garantiria o cumprimento da palavra de Deus faz com que cada um faça o que acha mais reto aos seus próprios olhos. E uma coisa que eu acho muito interessante aqui nesse verso é que o termo usado para fazia é o verbo mais genérico na língua hebraica para fazer algo. Por exemplo, casar-se é fazer algo. Vender ou comprar algo é fazer algo. Ir para uma guerra é fazer algo. Ficar em casa é fazer algo. Se relacionar com pessoas é fazer algo. Conversar com gente é fazer algo. Entendeu? Se fosse a Bíblia Mineira, eles colocariam a expressão trem. Já viu, né? Para o mineiro, trem é tudo, né? Pega esse trem, você foi lá naquele trem, né? Essa ideia, o conceito mais genérico e mais englobador da língua hebraica para falar sobre atividades, ações, demonstrando o quê? Que não era apenas um âmbito ou uma esfera da vida que estava comprometida ou que estava podre. Na verdade, o todo da vida desse indivíduo está corrompido. O todo da vida desse indivíduo está podre. Né? Por isso que ele faz o que é mais reto aos próprios olhos. Porque a vida está totalmente distante de Deus. E eu vejo que esse verso me lembra muito da ideia de que a nossa vida com Deus não é departamentalizada. Não é possível que alguém ache que apenas uma área da sua vida está com a moralidade comprometida. É um indivíduo que acha que, não, mas realmente a minha sexualidade talvez não esteja legal, mas todo o restante está bem. Eu não consigo acreditar nisso. Porque a nossa vida não é departamentalizada. Porque, na verdade, nós evidenciamos em uma ou outra área um coração corrompido. Pessoal, não são nossas atitudes que estão erradas. É o nosso coração que muitas vezes está errado, que demonstra-se em atitudes. Isso é o texto. Cada um fazia o que achava mais reto. Suas muitas áreas, seus muitos âmbitos de vida comprometidos por causa da falta da palavra de Deus. Né? E como eu costumo dizer, não tem ninguém que, tendo alimentado o pecado, não vá se ver em algum momento devorado por ele. A gente até se lembra, né? Por exemplo, casos de domadores de animais, tratadores, adestradores de animais, que acabam pegando tanta intimidade com esses animais que acham que tem domínio sobre eles. Mas em algum momento são selvagens. Não nos esqueçamos disso. Vimos há algum tempo aquela baleia, não me lembro o nome, tem até um seriado, acho que na Netflix, alguma coisa assim, daquela baleia que matou a sua treinadora. Tá? O leão que devora o seu treinador, o jacaré, né? A gente vê essas cenas aí. Por quê? Porque são animais selvagens. Isso é o pecado em nós, pessoal. Né? Ninguém é capaz de passar perto do pecado sem que caia nele, porque está mais seguro quem passa distante dele.
E assim deveria ser a gente, né? A palavra de Deus estabelece as cercas de proteção, as barreiras de proteção, não para tentarmos ver o quão perto podemos chegar sem cair, mas o quão distante devemos passar para que não nos sintamos tentados. Por quê? Porque o nosso coração ainda é tendencioso à prática do pecado. Lembre-se, já fomos regenerados, mas ainda não fomos glorificados. Nós já fomos regenerados, mas apenas a glorificação futura é que erradicará de nós a prática do pecado, é que erradicará de nós uma natureza pecaminosa tendenciosa à prática do mal. Então, cada um fazia o que achava mais reto aos próprios olhos, é porque é o mais natural a nós. Pessoal, isso é o mais natural. Não tenha uma visão boa demais de si mesmo. Você viu que ninguém ensina o outro a pecar? Basta ser você mesmo para entregar-se à prática do pecado? Eu lembro uma vez, conversando com um casal de amigos, que fez a pergunta, né? Por que é que nós disciplinávamos os nossos filhos? Né? E eu disse o seguinte, nós disciplinamos os nossos filhos para ajudá-los a não serem eles mesmos. Entendeu? Para ajudá-los a não serem eles mesmos. Porque eles, por eles mesmos, são os piores pecadores, assim como eu e você. Já fomos regenerados, mas ainda não glorificados, e por isso ainda há um mal que grita aqui dentro. O normal é fazer o que acha mais reto aos próprios olhos. Pessoal, isso é o normal. É por isso que eu percebo que pessoas, quando começam a relativizar a palavra de Deus, estão, na verdade, procurando motivo que justifique seu comportamento errado. Cansei de conversar com um jovem, cansei de conversar, que dizia o seguinte, quando eu ia confrontar ou alertar alguma coisa, e ele dizia o seguinte, Helder, eu já não vejo mais as coisas desse jeito. Quando a pessoa fala isso, ela está dizendo o quê? Eu já não reconheço mais a autoridade inquestionável da palavra de Deus, porque agora o meu jeito de ver, a minha perspectiva é, na verdade, o parâmetro ou o referencial da minha própria vida. Né? A falta de referenciais não cria um estado livre, cria um estado libertino. A falta de referenciais e parâmetros da palavra de Deus não faz com que sejamos livres, faz com que demonstremos a nossa libertinagem. Isso é Israel. O todo de Israel estava corrompido. Se você ler o livro de Juízes, você verá que as muitas áreas, as muitas famílias, os muitos âmbitos de Israel estão comprometidos. Não é só religiosidade, não. É casamento, educação de filhos, porque levanta-se uma geração que não conhece a Deus. Poderíamos discutir se houve ou não falha dos pais, mas fato é que essa nova geração não teme a Deus por algum problema. Então, a vida está corrompida. Né? E é importante a gente entender, pessoal, como eu já mencionei, que a vida não é um grande armário cheio de gavetas, né? Essa é uma ilustração que eu uso bastante, e cada gaveta é fechada nela mesma. Tipo, você tem a gaveta do trabalho, a gaveta da família, a gaveta do lazer, a gaveta do cristianismo. Então você abre a do lazer, você curte tudo que aquela gaveta tem e fecha, porque ela não tem nada a ver com o teu cristianismo. Ou você abre a gaveta do trabalho, que tem uma ética própria, né? Tem a ética do mercado de trabalho, a ética do mundo corporativo. Ou a gaveta da universidade, que tem a linguagem própria, o comportamento próprio, a ética própria, né? Porque se você não adotar aquilo, você simplesmente não sobrevive. E aí tem a gaveta do cristianismo. Não, o cristianismo, a igreja, sim, não, a Bíblia. Como se Deus fosse Senhor apenas dentro da gaveta do cristianismo. Isso não faz sentido na perspectiva bíblica. A nossa vida, na perspectiva bíblica, não tem gavetas. Ela não é departamentalizada. Porque, na verdade, Cristo é Senhor não apenas da minha mente quando eu leio a Bíblia, senão também da minha mente quando eu faço uma prova na universidade.
Cristo é Senhor não apenas da minha ética quando eu estou na igreja, mas da minha ética quando eu preparo um relatório ali no trabalho. Cristo é Senhor não apenas quando eu interpreto um texto bíblico para um grupo pequeno na igreja, senão também quando eu faço uma pesquisa e eu sou honesto nessa pesquisa e no report dela, num trabalho acadêmico. Foi isso que Abraham Kuyper disse. Kuyper foi, no iniciozinho do século XX, primeiro-ministro na Holanda, e o Kuyper é um crente sério, acho que a maioria deve conhecer o Kuyper. Se você não conhece, vale a pena. Abraham Kuyper, um crente muito sério com Deus, ele disse o seguinte: não há 1 centímetro quadrado da existência humana em que Cristo como Senhor não reclame para si. É meu. A tua mente é dele. Teu coração é dele, tua boca é dele, tua Netflix é dele, teus relacionamentos são dele, tuas conversas são dele, teus sonhos e planos são dele, teu dinheiro é dele. A gente tem que parar, pessoal, com esse negócio de achar que 10% é de Deus, 90% é meu. Como se a minha ética fosse determinar o que eu vou fazer com os meus 90%. Porque Deus cuida da ética dos 10%. Eu cuido dos valores dos 90%. Isso não faz sentido. Porque se os valores do Senhor não são soberanos sobre o que te sobra no bolso, então, na verdade, o que te sobra no bolso é um ídolo do seu coração, que você faz o que você bem entende. Essa é a ideia de fazer o que é reto aos próprios olhos. Você define a ética, você define o comportamento, você define os valores, você define a importância, como se Deus não tivesse nada a ver com aquilo. E eu vejo, especialmente na área do lazer, pessoal, muito crente, mas muito crente, pedindo licença para Deus para terem o lazer que acham. Eu escuto, não, só estou relaxando, não, nem estou prestando atenção. Eu não assisti, não sei se você assistiu, a gente pode se degladiar aqui discutindo. Mas quando tinha Game of Thrones, o pessoal dizia que era o filme pornográfico que crente podia assistir, né? Eu não sei, não conheço, não assisti, mas dizem que era bem pesado em termos de sexualidade, de nudez, de sexo explícito mesmo ali, talvez não tão aparente que eu não conheço. Mas não, eu só estou vendo, aquilo lá não está mexendo comigo. Pessoal, Cristo é Senhor da nossa Netflix. Cristo é Senhor do nosso celular. Porque se nós não reconhecemos a autoridade dele sobre cada âmbitozinho da vida, então, na verdade, existem âmbitozinhos em que os nossos próprios olhos estão determinando aquilo que é certo e errado. Pessoal, vida cristã é um grande composto complexo, onde pouco importa se você está em casa, na igreja, no trabalho, com cristãos ou incrédulos. A vida é sempre vivida corandeu. Corandeu é aquela expressão dos puritanos que significa basicamente diante da face de Deus. Reto aos próprios olhos é o oposto do diante da face de Deus. Porque se nós entendemos que estamos invariavelmente diante da face de Deus, o que determina a nossa espiritualidade não é o ambiente em que estamos, mas o diante de quem nós estamos. Lembre-se, e Paulo fala isso aos Colossenses, né? Antes de termos senhores na terra, é diante de Cristo Jesus que nós estamos. Na prática, é isso que significa fazer tudo para a glória de Deus. Não é só porque você pensa em Deus, mas porque você entende que, em último caso, todas as coisas que você faz, deixa de fazer, fala ou deixa de falar, deve demonstrar a sua consciência de que você está diante de Deus. Por isso que não deveríamos mentir, por isso que não deveríamos fofocar, por isso que não deveríamos roubar, por isso que não deveríamos todas essas coisas que estão fora de Deus. Nós não as fazemos, não porque elas não tragam benefício, não porque elas não resolvam alguma coisa de imediato, mas porque elas demonstram que são fruto dos meus próprios olhos e não do diante do Senhor. Então veja que a vida cristã é difícil, cara, é difícil. Entendeu?
Vida cristã não é fácil. Paulo vai dizer para Timóteo, né? Aqueles que querem viver piedosamente certamente serão perseguidos. A questão não é se você vai ser perseguido, mas quando, por quem e quanto. E tudo caminha no nosso Brasil, presta atenção no que eu vou te dizer, tudo caminha para que cada vez mais fique mais difícil ser cristão. Eu acho que dificilmente nós sofreremos perseguições físicas por sermos cristãos. Tipo o que acontece lá no Oriente Médio ou em países muçulmanos, ou mesmo países comunistas, tipo a China, Venezuela, Colômbia. Tá? Colômbia talvez não seja comunista, mas é um dos 50 países que mais persegue cristãos no mundo. Tá bom? Colômbia, país aqui do nosso lado. Né? Dificilmente no Brasil, nessa geração, a gente vai ter esse tipo de perseguição. Mas nós teremos perseguições cada vez mais morais, familiares, profissionais, ideológicas, acadêmicas, em que aí nós vamos ter que decidir se nós faremos aquilo que é reto aos olhos do Senhor ou se nós faremos aquilo que é reto aos nossos próprios olhos. Esse é o nosso desafio, pessoal. Quando falta referencial e autoridade, isso não cria liberdade, isso cria o potencial da libertinagem. Cuide do seu coração. Como o Tiago vai dizer, é desse coração que brota a concupiscência. Concupiscência é aquele palavrão para desejos pecaminosos. Isso está dentro de nós, pessoal. Lembrar-se que estamos invariavelmente diante da face de Deus. Lembrarmos que dependemos constantemente da autoridade da palavra de Deus me ajuda a ser menos eu. É por isso que Deus nos disciplina, para que sejamos menos nós mesmos. E é por isso que nós temos que nos parecer mais com Cristo. Porque quanto mais pela palavra de Deus nos parecemos com Cristo Jesus, menos de nós damos vazão. Aquela oração que deveríamos constantemente fazer, né? Deus nos livre de nós mesmos. Deus me livre da minha própria vontade. Deus me livre do meu próprio, seja lá o que for, né? Para que não vivamos esse eu universo, né? Mas o centrado totalmente em Cristo Jesus. Cada um fazia o que achava mais reto aos próprios olhos. É interessante essa expressão reto, porque ela significa aquilo que é moralmente correto. No caso, na verdade, o oposto, né? Aquilo que era imoral em relação ao que Deus define como reto. E, pessoal, a Bíblia como palavra de Deus quebra totalmente a importância da tua opinião sobre ela, tá bom? Deixa eu te dizer, Paulo fala isso em Coríntios, 2 Coríntios 8. Diante da verdade, nós nada podemos, exceto nos curvarmos diante dela. Você já viu que Deus não pergunta se nós concordamos ou gostamos com o que ele diz? Porque a verdade de Deus não é relativa. A verdade de Deus não é opcional. A verdade de Deus não é circunstancial ou ocasional. Ela impõe-se, ela não pede passagem, ela passa. Reto aos próprios olhos é dizer que Deus até pode ter a verdade dele, a Bíblia até pode ter a utilidade dela, mas na verdade eu quero praticar os meus próprios conceitos. A gente tem que entender que santidade, retidão na Bíblia preservam vida. Leia Deuteronômio. Deuteronômio tem uma perspectiva fantástica. Pela prática da retidão, o povo viveria mais tempo. Pela prática da retidão, o povo desfrutaria mais da autoridade e da comunhão com Deus. Pessoal, verdade e santidade protegem vida. Na medida em que nós nos rendemos ao que é reto aos olhos do Senhor, Ele certamente nos preservará de tal forma a cada vez mais desfrutarmos da verdadeira vida que temos em Jesus. Então, reto aqui é aquilo que é reto segundo Deus. É aquilo que é reto segundo a palavra de Deus.
não aquilo que é reto aos meus próprios olhos, né? Então, de novo, a nossa leitura bíblica não é só para ganhar uma motivação extra para o dia. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia é para ganhar a visão de Deus das coisas, como Deus as enxerga, como Deus as define e, portanto, como nós deveríamos vê-las, né? Não leia a Bíblia para encontrar o verso da sua vida. Leia a Bíblia para entender o que Deus diz sobre a sua vida, né? Como Ele a define. Eu lembro, algum tempo atrás, toda essa discussão de ideologia de gênero, uma mensagenzinha que circulou e um monte de crente, cara, um monte de crente em Instagram, Twitter, Facebook, usando, né? Não acredito em ideologia de gênero, acredito em ideologia de Gênesis. Cara, Gênesis não é ideologia. Gênesis não é historinha. Presta atenção, Gênesis não é apenas como tudo começou, mas as coisas como Deus definiu. Gênesis é a visão de Deus, como Deus define o que é ser homem e o que é ser mulher e as responsabilidades que cada um deles tem. Quando a gente perde isso de vista, é que surge, por exemplo, o movimento feminista cristão. Na verdade, semanticamente falando, são duas palavras que não cabem na mesma frase, tá bom? Não cabem na mesma frase. Porque quem define gênero, papéis, é Deus. Reto aos próprios olhos é o oposto de Deus. Eu definindo o que eu quero falar de gênero, eu definindo o que eu quero falar de papéis, e por aí vai. Lembre-se, diante da verdade, não cabe outra postura senão nos curvarmos diante dela. Curvarmos não em termos de adoração, tá bom? Mas de humildemente, rendidamente, nos submetermos a ela. Então, quanto mais nos apropriamos e praticamos a verdade de Deus, menos fazemos o que é reto aos nossos próprios olhos. Menos somos nós mesmos. Falta de referenciais não cria um Estado livre, cria um Estado libertino. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que era próprio aos seus próprios olhos, fazia o que era reto aos seus próprios olhos. E por isso Israel viveu o caos que estava. Eu anotei algumas frasezinhas aqui, que eu quero encerrar com esses desafios e de repente a gente pode, Wagner, bater papo aí se for necessário. Faça o certo, ainda que todos achem errado. Evite o erro, ainda que todos achem certo. Não cometa o erro, mesmo que ninguém esteja vendo. Faça o certo, mesmo que ninguém esteja vendo. Que a palavra de Deus seja o parâmetro das nossas vidas em termos de como viver diante de Deus, conforme a nova vida que Ele já nos deu em Cristo Jesus. É isso, queridos. É isso. Wagner, estou à disposição. Amém. Muito bom, pastor. Agradecemos aí. Se o pessoal quiser falar e fazer perguntas, fica à vontade, pessoal. O pessoal é meio tímido aqui, sabe, pastor? Mas, tudo bem, às vezes, eu também né? sou. Oi, Helder. Oi. Tudo bem? Tranquilo. Quando você estava falando e abriu para a gente perguntar a primeira vez, eu fiquei pensando, é possível a gente interpretar como se atualmente existisse um excesso de referenciais? O que seria esse excesso, Manu? É que parece que tudo que a gente pensa em fazer, que é disruptivo assim com a palavra, existe alguém que faz, alguém que pode embasear a nossa conduta, algum pensamento por trás daquilo que já existe, assim, sabe? Não algo que parte diretamente da gente, embora de certa forma parte também. Enfim, Manu, fiquei pensando isso. entendi. Eu vejo que ninguém age com base em nada. Sempre partimos de algo. O problema é que eu vejo que muitas vezes nós queremos justificar nossas atitudes erradas
com base nas decisões dos outros, ou com base na influência dos outros, né? É tipo querer um álibi, entendeu? Muitas vezes a gente quer um álibi. Às vezes a gente culpa a situação, a gente culpa a inevitabilidade da circunstância. Não, mas eu não tinha como não fazer isso, né? A gente tem a capacidade, condição de escolher quem nos influencia, né? O que você lê, o que você consome, quem você escuta. Ninguém passa incólume por uma universidade. Ninguém passa incólume por uma palestra. Você sempre absorve alguma coisa. Seja para assimilação, seja para rejeição, né? Você já percebeu que estar com gente que fala palavrão como vírgula por muito tempo, num primeiro momento você começa, talvez você não fale palavrão, mas você começa a pensar nele naturalmente? Já percebeu isso? Isso é natural, gente. O que você mais escuta é isso, a linguagem mais normal é essa. Talvez você não fale, mas aquilo entra de tal forma na tua cabeça porque é o normal no seu ambiente. Isso vai te influenciar naturalmente, né? Eu sou totalmente a favor, mas totalmente a favor, e alguns de vocês me conhecem, conhecem meus filhos também, que os meus filhos se envolvam muito com não crentes, mas muito mesmo. Fazer trabalho juntos, ir na casa, sair, comer um lanche, vir na minha casa, jogar bola, contato com o incrédulo. Só que limitando o grau de influência. O cristão foi chamado para brilhar num mundo em trevas, não para ser as trevas de um mundo perdido. Então, estamos no meio do mundo, somos afetados por pessoas, somos afetados pelos nossos professores, pelas nossas leituras. Tem um pedagogo cristão que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: nós temos que ler, ele escreveu no século XVI, tá? Nós temos que ler os clássicos perversos da humanidade, mas nós temos que decidir com que lentes nós os leremos. Entendeu? Então, ser influenciado por muitos referenciais não é um problema. O problema é não ter critérios para filtrar esses referenciais. O problema é não ter um fundamento bíblico sólido que te permita interagir com esses referenciais de tal forma a rejeitar alguns ou aprovar outros. De novo, não existe vida no vácuo, não existe. O que a gente pode fazer é definir o quanto e como somos influenciados por essas pessoas, né? Por esses referenciais. Não sei se eu te respondi, Manu. Ô, Helder, vou falar uma coisa, fazer uma pergunta para você. Como você está falando e o que a gente tem, a comunidade tem falado também, a importância de ter a palavra de Deus na mente. Eu sempre falo com os jovens aqui, o versículo que eu mais cito para eles são 119, 105. Mas não seria, qual a sua visão a respeito? Não seria a grande dificuldade dos jovens de hoje, relacionado também à dificuldade que eles têm, ou à resistência de leitura como regra geral, e da palavra de Deus como uma questão mais acentuada ainda, a dificuldade num mundo onde tudo é muito rápido, onde os jovens migraram do Facebook, porque tinha muito texto, para o Instagram só tem vídeo e foto, tá? E agora, então, perde-se a capacidade de concentração, perde-se a capacidade de leitura, e quem não tem a palavra de Deus na mente não tem o referencial ou os conceitos de Deus na mente na hora que vai precisar decidir, né? Sim, ô Wagner, eu acho que eu tenho uma visão, me desculpe se eu parecer muito simplista, tá? Mas eu tenho uma visão muito simples da situação. Todos nós separamos tempo para aquilo que julgamos importante. A questão não é a rapidez da vida, a questão é de falta de valores. A questão não é imediatismo, é falta de prioridades.
Porque as coisas que julgamos importantes para nós, não temos problema em maratonar 12 horas assistindo um seriado num final de semana. Por que é que eles não vão ler? Ou por que é que eles não assistem, então, um compacto do seriado de 12 episódios? Porque não é um problema passar 12 horas assistindo 12 episódios. Porque dá-se valor para isso. Me desculpe se eu parecer muito simplista, pessoal. Estou sujeito à crítica. Mas nós realmente separamos tempo para aquilo que julgamos importante e prioritário em nossas vidas. A questão é propósito e prioridade. Nunca falta de tempo. Nunca. Eu tenho dificuldades em pensar isso. Por isso que quando meus filhos dizem, não deu tempo, a gente já tem um código, né? Eu falo, refaça a frase de um jeito que faça sentido. Aí eles me dizem, eu não priorizei. Falei, beleza, agora eu concordo contigo. Porque é questão de prioridade. Né? Se nós julgamos a palavra de Deus importante, fundamental para as nossas vidas, nós certamente investiremos tempo nela. Certamente. Né? Assim como se valorizamos pessoas, separaremos tempo para estar com elas. Deixa eu ver se eu lembro. Minha esposa falou de um desses memezinhos de quarentena, né, que disse o seguinte: você realmente percebe o valor que você não dá para pessoas quando durante a quarentena sua vida não mudou quase nada. E talvez tenham pessoas que, em termos sociais, na quarentena a vida não mudou quase nada. Então a questão não é a privação física da amizade, mas a falta de importância para com amigos. Né? Então, eu diria que na medida que entendermos a importância da Escritura, nós certamente separaremos tempo para ela. Certamente. Né? Então eu prefiro olhar dessa perspectiva. É uma questão de valor e importância, não de correria da vida. Com sinceridade, eu não conheço ninguém que esteja querendo ter uma vida significativa no mundo que tenha tempo sobrando. Eu não conheço. Não conheço. O pessoal fala, né? A vida é dura para quem dá mole. Mentira, a vida é dura para quem dá duro. Porque quem dá mole não está nem aí. É a teologia do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. O cara que não está nem aí. Então, se não foi hoje, se vai ser semana que vem, o cara não está nem aí. Agora, quem leva a vida a sério, eu não conheço ninguém que esteja desocupado. Mas é a pessoa que normalmente sabe empregar o tempo nas coisas que realmente valem a pena. Né? Então, é isso, é entender a importância da palavra de Deus. A importância dela, né? Eu que lido com a Bíblia todos os dias, se eu não der importância significativa para ela, como eu falo aqui com os meus alunos, ela se torna simplesmente um cadáver nos laboratórios da teologia, onde eu a disseco todos os dias, mas como um cadáver. Eu que vivo da teologia e de ensinar a Bíblia todos os dias. Se eu não entendê-la como palavra de Deus e não simplesmente como um objeto de estudo, eu não vou dar importância para ela. Eu tenho estudado muito, eu estou dando aula no mestrado nessas últimas semanas e pelas próximas, sobre filosofia da literatura, né, e teoria da comunicação. E tem uma frase, tem uma ideia muito legal do Thomas Eliot, o grande poeta norte-americano / inglês, que ele diz o seguinte: as pessoas que julgam a Bíblia como uma obra-prima da literatura mundial são aquelas que menos valorizam a Bíblia. Porque aquelas que valorizam a Bíblia enxergam a Escritura muito além de obra literária, mas a veem como palavra de Deus. E aí ele vai dizer, são as pessoas que só consideram como obra literária que não leem. Lê aquele que julga ver nela a palavra de Deus. Ou seja, questão de prioridade, importância e valor que damos às coisas. Né? Eu não sei, minha opinião, gente, talvez eu esteja sendo simplista demais, mas eu acho que resume-se a isso. Para as coisas importantes da vida, separamos tempo. Por exemplo, eu curto cozinhar. Eu não tenho problema se levar 3 horas para fazer. Não tenho. Né? Eu não sou contra o miojo, eu não sou contra o arroz parboilizado, não sou contra nada disso. Né? Mas como eu curto tanto a comida, né?
Eu não tenho problema se ela passar 3 horas. Por quê? Porque eu dou valor para ela. Eu dou importância para ela. Gente que não olha para a comida nessa perspectiva, pouco importa se é miojo ou pouco importa se é um risoto. Entendeu? Tem gente que come como se estivesse pondo combustível no carro. Cara, acho que a comida, para mim, é uma outra arte. Entendeu? A gastronomia, para mim, é uma outra arte. Eu não estou pondo combustível no tanque. Eu estou curtindo a comida. Então, eu vou separar tempo para ela. Não importa quanto tempo leve. Às vezes a gente chega em casa, tipo, voltamos de algum lugar muito tarde. Muito. E aí cada um começa, né? Nós somos em 4, eu, a Juliana, o Lucas e o Thiago. Ah, não, vou comer uma fatia de pão com manteiga. Ah, não, vou fazer um miojo. Eu falei, beleza. Se eu tô com vontade de fazer eu vou fazer o seguinte. E levo 1 hora. Sabe o que é interessante? A hora que eu termino, todo mundo que comeu miojo e pão com manteiga vem com o pratinho para pegar minha comida. Né? Não, eu curto o comer. Eu curto o sabor. Então eu vou separar tempo. Não sei, gente, faz sentido isso? Não da comida, mas a ideia da importância e valor para as coisas? Porque corrido tá para todo mundo. Né? Não sei, o que mais? O Helder, você estava falando da importância da palavra de Deus, né? Da suficiência dela, e a minha pergunta é a seguinte: a gente sabe que a palavra de Deus ela é suficiente, mas como assim, às vezes, responder, falar com algumas pessoas que falam com relação à psicologia, enfim, se pudesse falar um pouquinho sobre isso, sabe? Da suficiência da palavra, assim. Ô Marcelo, essa é realmente uma questão muito mais ampla, muito mais complexa do que talvez em 3 minutos. Mas eu diria o seguinte, a Bíblia realmente é suficiente e autoritativa naquilo que ela se propõe a tratar. Ela não trata sobre absolutamente todos os âmbitos e esferas da realidade humana. Ok? Então, a Bíblia não é um manual de administração de empresa, a Bíblia não é um manual de pedagogia, a Bíblia não é um manual de psicologia e por aí vai. Tá? Ela é a grande narrativa da história da redenção por meio da qual Deus revela o seu caráter e os seus feitos. Ok? Mas, como verdade de Deus, ela é o parâmetro e o critério ou a lente de percepção de todas as coisas à nossa volta. Então, por exemplo, se eu concordo com um filósofo X em algo, é porque eu submeti o pensamento dele ao crivo da verdade de Deus e aquilo que ele disse se sustenta. Então, eu concordo com ele, não porque eu fui o filósofo tal que disse, mas porque aquilo que ele disse encontra respaldo na Escritura. E aí, Marcelo, pouco importa se é teólogo, filósofo, psicólogo ou pedagogo. Eu costumo dizer o seguinte, nem toda psicologia é do diabo, tanto quanto nem toda teologia é de Deus. O fato de alguém mencionar um texto bíblico não faz desse alguém teologicamente correto. E eu também não posso dizer, no próprio conceito da graça comum de Deus, de seres humanos criados à sua imagem e semelhança, não nos esqueçamos, né? O incrédulo pode não ter a fé em Jesus, mas ele continua sendo feito à imagem e semelhança de Deus. Ele carrega ainda em si aspectos do próprio Deus, atributos ou características do próprio Deus. Então, muitas vezes, esse indivíduo, por mais pagão que ele seja, tá bom? Por mais pagão que ele seja, ele é capaz de, pela graça de Deus, capaz de chegar a conclusões corretas sobre alguma coisa. Isso pode ser no âmbito da psicologia, isso pode ser no âmbito da pedagogia, isso pode ser no âmbito da literatura, isso pode ser o âmbito do direito, da engenharia, das ciências, da medicina e também da teologia. Então, o meu critério de avaliação, portanto, dessas ideias é a palavra de Deus, ou seja, ela é suficiente, inclusive, para me ajudar a julgar todas as ideias que são propostas, né? Então, simplificadamente, eu diria isso,
que ela sirva para nós de referencial para julgarmos, avaliarmos todas as coisas à nossa volta e então, por meio dessa avaliação, concordarmos ou rejeitarmos. A palavra é suficiente. Eu diria isso, resumidamente. Como o Helder falou que o nosso limite é a fome, né? Mais um, se mais um quiser fazer uma pergunta, não, depois a gente vai... E Wagner, eu vou falar. Eu faço pão de fermentação natural, né? E antes de começar o nosso aqui, eu falei para minha esposa, coloque 2 pães lá, né? Eu estou fazendo desde ontem. E eles estão cheirando. Eu fiz 2 recheados. Então, olha, a fome não chegou, mas o cheiro já. Então, eu estava sentindo um cheirinho de pão aqui, vai ver que é o seu que está vindo pela internet. 2 pães, 1 dia de fermentação, estão uma delícia. Eu acho que o dia que o pastor vier aqui pregar no acampamento para a gente vai fazer uma tarde, tá? Em vez de ser de teologia, vai ser de culinária. Ai, rapaz, eu não sei se a Pamela teve aula comigo, acho que não, Pamela fez um ano, Pamela, não sei nem se a Pamela está aqui ainda, tá. Mas eu dei aula por alguns anos de culinária aqui no seminário, para as meninas, dei algumas turmas. Tem o Dória, né? O Dória, um amigo, o Vitor, que está aqui com a gente também, ele é mestre de cozinha, eu sou aventureiro. Ele é formado nisso, né? Mas eu dei aula por alguns anos de culinária aqui. Era engraçado. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, se não quiser, também para que o Helder não perca o pão dele lá, não passe o tempo, né? Não, a Juliana já cuidou dele, só estou sentindo o cheiro. Nós vamos encerrar por aqui. Eu queria agradecer muito a sua disposição, viu, Helder? E o tempo de estar aqui conosco. Eu espero que depois desse momento de pandemia, que a gente possa realmente transitar livremente, e a gente tem a oportunidade de tê-lo aqui em carne e osso, né? Não apenas online, para a gente ter uma comunhão junto. Eu queria também agradecer a todos aqueles que estiveram com a gente aí hoje. O pastor Ricardo está aí com a gente, meus pais também, o pastor Paulo e a minha mãe estão aí assistindo também. E deu ibope aí hoje, né? Bastante gente. E eu queria agradecer e queria terminar orando e agradecendo a Deus por esse momento e dizer que foi muito bom para nós, né? E foi muito útil e oportuno, né, essa palavra que foi trazida a nós, que a gente possa então realmente ouvir a voz de Deus através do que o Helder falou para a gente, que a gente possa se voltar para a palavra de Deus, porque se ela não estiver na nossa mente, ela não desce ao nosso coração, e se ela não estiver na nossa mente e não descer ao nosso coração, ela não vai influenciar as nossas ações. As nossas ações vão ser dissociadas na palavra de Deus. E aí nós corremos o risco, que é um risco grande que a gente tem, como o reverendo Hermes tem falado às vezes aqui na comunidade, né, de nos tornarmos ateus práticos, né? Professamos a fé, mas vivemos como ateus. Então esse é o motivo do meu agradecimento ao Helder, e eu quero agradecer a Deus por causa disso. Tá bom? Amém. Obrigado. Senhor, eu te louvo, Pai, pela tua graça, porque o Senhor nos deu essa oportunidade nessa noite, Senhor, de, através da tecnologia, Senhor, como eu tenho agradecido todos os sábados com esses jovens, Senhor, a tecnologia que tantas vezes tem levado os jovens para longe do Senhor. Nesse momento, ela tem sido uma ferramenta útil nas tuas mãos, Pai, para que nós possamos estar reunidos, ouvindo a tua palavra, sendo exortados, ensinados, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela tecnologia que o Senhor proporcionou pela sua graça comum aos seres humanos. Nós te pedimos, Senhor, sabedoria para lançar mão de toda a tecnologia, mas acima de tudo, Senhor, te pedimos temor do Senhor. Que o teu Espírito Santo possa ganhar o coração de cada um desses jovens e o meu também, Senhor, para que nós possamos nos voltar ao Senhor em temor, possamos nos voltar à tua palavra, Senhor, tendo-a como nossa regra única e exclusiva de fé e principalmente de prática, Senhor, é o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.